Foi uma linda comemoração que ocorreu no Ministério Infantil no dia 8 de outubro, no Recanto Peniel, sobre a liderança do pastor Jonas e Ângela. Muitas crianças participaram, cerca de 50 crianças, e elas foram assistidas por 10 professores e uma grande equipe de apoio. Nós ficamos muito felizes e contentes com todo esse apoio do pessoal. Muito obrigada. Entramos no mês de outubro e faltam apenas um pouco mais de 2 meses para terminarmos o ano. Como está a sua leitura bíblica? Lembramos que muitos irmãos da nossa igreja assumiram o compromisso de fazer a leitura bíblica. São muitas bênçãos que temos recebido. Os irmãos têm comentado conosco. Se você ainda quiser participar, temos pouco tempo. Os irmãos que assumiram esse compromisso ganharão um certificado e uma Bíblia no final do ano. Com a graça de Deus e a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, no último domingo, dia 9, tivemos a alegria de trazer os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Quem ainda não participou desse momento esse mês, poderá participar através do Pix ou da conta bancária. Pastor Waldenberg quer reafirmar o compromisso com todos os líderes e diretores de campo nesse dia 29 de outubro, às 9 horas no ECC. Serão tratados datas e eventos, bem como o novo orçamento para o ano de 2023. Você que é líder de ministério não pode faltar. Toda a nossa igreja tem o compromisso de dobrar os joelhos para o próximo dia 30 de outubro, que teremos um compromisso duplo. O primeiro é com a nossa querida igreja e o segundo é com o nosso querido Brasil. Precisamos estar em oração para entender qual a vontade de Deus na escolha dos presbíteros e dos diáconos que estarão à frente da nossa igreja nos próximos 4 anos. Lembrando que a Assembleia começará às 9 horas em primeira convocação. Precisamos ouvir a voz do Senhor e respondermos nesses 2 lugares diferentes. Nossa igreja se fará presente no 18º Concílio Nacional, através do pastor Waldenberg, dos delegados presbítero Manuel Coutinho, presbítero Domingos e pastor Vinícius. Precisamos de oração em favor deste concílio, pois nele teremos eleições para a nova diretoria da MEAN. Queremos lembrar a todas as irmãs da nossa reunião de oração que acontecerá nesta quarta-feira às 15 horas na casa da Dona Nilza. Todas estão convidadas. Senhor nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, o teu Filho amado, abençoa a nossa amada nação nessas eleições de 30 de outubro, dando a todos nós discernimento e sabedoria para votar segundo os teus projetos. Por favor, Senhor, dê paz e harmonia às famílias, protegendo nossos filhos do mal. Aos trabalhadores, dê satisfação e alegria. Aos membros da ICE São José dos Campos, o compromisso de te servir com lealdade e fidelidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, meus irmãos. É muito bom estarmos aqui na casa do nosso Senhor, a chamada casa de oração, segundo as Escrituras que Ele nos deixou, para juntos cultuarmos o nosso Deus, juntos adorarmos o seu santo nome. Espero que os irmãos estejam realmente em paz, que o Espírito do Senhor esteja habitando em cada um. Não sei como foi a semana de nenhum de vocês, mas Deus sabe. E se nós estivermos na presença dEle, Ele certamente cuidará de nós da forma perfeita que Ele sabe cuidar. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar em pé, vamos entregar esse momento diante do trono do nosso Deus, do nosso Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, por permitir a nossa presença aqui. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou e o agradou nos colocar como filho seu. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O cuidado, o carinho, o ensino, a correção. Muito obrigado, Senhor, porque foi escolha sua. Foi escolha sua também nos colocar aqui em comunhão com esses irmãos. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, cada vez mais, como amar o Senhor acima de todas as coisas. E como, ó Deus, amar os nossos irmãos, bem como amar a nós mesmos. Esteja presente, Senhor, em nosso meio. E humildemente, Senhor, te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. E esteja presente conosco aqui. E aceite, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Porque tudo o que fazemos, devemos fazer para a Tua honra e para a Tua glória. Esteja, Senhor, com cada participação aqui nesse momento de culto. Que cada cântico seja entoado para o Senhor. Que a palavra a ser ministrada seja falada segundo o seu perfeito saber. Que não saia de nós, Senhor, nada que lhe possa desagradar. Mas que saia de nós, Senhor, aquilo que te agrada, que satisfaz, e que suba até o teu trono da graça, Senhor, como um aroma suave, e seja desejável ao Senhor. Essa é a nossa oração, em agradecimento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Alguns avisos, primeiramente, que os irmãos, como o pregador da manhã já mencionou, mas pedimos para os irmãos que tenham cuidado no local onde tem estacionado os seus veículos. Irmãos, por favor, estacionem somente onde é permitido. Ainda que esteja em obra aqui nos arredores dessa igreja, dessa casa de oração, nós pedimos a atenção dos irmãos que estacionem somente onde for permitido, para que não sofram nenhuma multa, né? Aqui nós temos câmeras que aplicam multa também, tá bom? Nós temos dificuldades de estacionar todos os nossos carros, nossos irmãos, diáconos já estão pensando numa solução a respeito. Enquanto ela não vem, é só esse cuidado, tá? Para que os irmãos estacionem seus veículos somente onde é permitido. O nosso presidente nacional da Igreja Cristã Evangélica menciona o Concílio Nacional que acontecerá nos dias 20 a 23 de outubro. Nós teremos representantes aqui da nossa igreja presentes nesse concílio. É um momento muito importante. Ali serão deliberadas decisões, os irmãos estarão em oração e tomarão algumas decisões que terão impacto certamente no nosso futuro. Também lembramos os irmãos a respeito das eleições de segundo turno. É nosso dever, irmãos, participarmos dessas eleições. Tá bom? Independentemente de em quem os irmãos votarão, isso é decisão de cada um, mas façam isso em oração. Ok? Para que o Senhor ilumine o nosso coração e que a gente possa votar naquele candidato em que nós nos sentimos mais confortáveis a respeito das situações do reino de Deus. E também a respeito das situações da nossa querida nação. Amém?
Também lembramos os irmãos que no próximo dia 30 de outubro nós teremos a nossa assembleia e teremos as eleições dos oficiais para os próximos 4 anos. Alguns serão eleitos para os próximos 2 anos, mas boa parte será eleito para os próximos 4 anos. Nós temos apresentado na nossa escola dominical, na turma de adultos, questões a respeito de presbíteros e diáconos. E é um momento oportuno para que os irmãos entendam adequadamente a respeito dessa função que foi determinada pelo nosso Senhor, por meio da presença do Espírito Santo nos apóstolos, a quem ele entregou os cuidados da igreja. E, posteriormente, esses apóstolos entregaram os cuidados da igreja para presbíteros e diáconos. Então, é um momento de extrema importância. Nós pedimos novamente que os irmãos estejam em oração, meditando, estudando a palavra, tirando as dúvidas que eventualmente tenham, mas que realmente estejam separando momentos para estarem em comunhão com o Senhor, para que tudo seja feito conforme a vontade dEle. Amém? Ok. Aqueles que puderem, eu peço, por gentileza, que se coloquem em pé e vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, no seu capítulo 11. Versículos 1 até 13º. 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 ao 13. Eu mesmo conduzirei a leitura e os irmãos me acompanhem. O pastor vai continuar hoje as suas pregações e vai falar a respeito do rei Davi. Para isso, nós vamos nos preparar previamente, lendo essa passagem conhecida certamente por muitos. Mas precisamos tirar lições a respeito disso que aconteceu com esse servo do Senhor, o rei Davi. 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Verso 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Verso 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava a Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Verso 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Verso 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei.
Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Os irmãos podem sentar e vamos para o momento do nosso louvor. Boa noite, irmãos. Queria convidar aqueles que puderem ficarem de pé. E o Salmo 103, versículo 1 e 2, ele fala assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Eu convido vocês a bendizerem ao Senhor com a música Cantarei Teu Amor para Sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Em Romanos 11, do versículo 33 ao 36, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. Por ele, para ele
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A tumba vazia, a glória está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives lá. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A igreja pode sentar. Vamos orar? Pai querido, colocamos diante do Senhor aquilo que o Senhor preparou no coração do pastor Waldenberg. Que ele seja, Senhor, a sua boca em nosso meio nesse momento. Que a presença do Espírito Santo possa ser notada por aquilo que ele vai nos dizer, aquilo que ele vai nos entregar. O Senhor já entregou para ele e ele repassará para cada um de nós nesse momento. Te damos graças, Senhor, por essa vida que juntamente com sua esposa se dedica integralmente aos cuidados dos seus filhos, da tua igreja, dos membros dessa comunidade cristã. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Conhecem Davi? Não o Lara, que nós amamos, mas um que veio antes do Lara, o Davi de Belém.
o Davi de Jessé, o pastor das ovelhas. Aquele que mais de 700 anos depois tem um grupo de crentes saindo de Jerusalém, passando numa estrada de Jericó. Tem um cego lá. E ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o pessoal disse: ele não vai ouvir. Tem muita gente. Pare de falar. E ele gritava mais alto ainda. E em várias direções. E o filho de Davi ouviu. E disse: tragam ele até aqui. E foram lá e trouxeram o filho de Davi. É esse Davi que eu queria conversar com vocês hoje, tá bom? Eu não sei quantos de vocês leram alguma coisa sobre esse Davi essa semana. Ou participaram daquele programa de televisão, parece que é sequencial, que fala a história de Davi, o rei Davi, o Davi de Belém, o Davi de Jessé, o caçula de Jessé. Está passando muito interessante numa rede de televisão. Eu acho que é a Record, nenhuma propaganda. Mas é bom a gente, eu acho que é mais edificante ouvir a história de Davi do que a história de outros que estão por aí. Tá bom? Fica o conselho. Eu não sei se passa todos os dias, mas eu vi segunda e terça, eu acho. Tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho da história, o outro lado da história. Se Deus assim quiser, eu queria ver 3 lados de Davi. Nós já vimos o lado de Davi, o filho de Jessé, lá de Belém. Nós vimos ele como filho, vimos ele como pastor de ovelhas, protetor de ovelhas, vimos ele como arpista, tocador de harpa, como menino obediente e muito temente a Deus. E vimos isso na semana passada. E hoje eu queria ver ele como rei. Tá bom? Principalmente uma das faces do seu reinado, que não é muito boa assim. Por isso, abra a sua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 12. Mesmo assentados como nós nos encontramos. Diz o versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e bebia do copo, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para que o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer, ou deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez
tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso te fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomastes por mulher depois de matar a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e a dareis a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Apenas até aqui. Que história difícil. A nossa alma é levada a chorar ao ler uma história como essa, quando nós conhecemos Davi e sabemos quem ele é. Mas eu rogo ao Senhor que, como orou o presbítero Lancaster, possamos tirar lições para nós em duas ocasiões. Primeiro, para que tenhamos luz de Deus acerca dos homens que nós vamos escolher e sobre os quais iremos votar, tanto como oficial da igreja, como líder do governo estadual e federal. Esta é a ideia. E aplicá-las também para nós, para a nossa vida. Tá bom? Que Deus possa, por isso mesmo, nos abençoar. Até aqui, meus irmãos, Davi havia passado por muitas lutas, guerras, em que a sua vida correu riscos muito intensos e grandes. Havia obtido vitória em todas as guerras. Não houve uma guerra em que esse homem até aqui não se sagrasse campeão ou vencedor. Ele havia experimentado perseguir outras nações na companhia do seu rei Saul, e também havia experimentado ser perseguido por esse mesmo rei em sua vida de reinado. Ele foi perseguido com Saul e foi perseguido por Saul. Por conta disso, Davi aprendeu a se desviar. Aprendeu a se desviar das lanças e das palavras ofensivas, como nós vimos lá no episódio com a filha do rei com quem ele havia casado. Esse homem aprendeu a se defender. Vimos que até aqui também ele aprendeu a se esconder. Não em cavernas apenas, mas a se esconder na proteção do Deus provedor. O Senhor o escondeu e ele aprendeu a se esconder no Senhor. E ali ele entendeu que estaria protegido. Este Davi aqui chorou a morte de Saul. Lamentou e chorou a morte do amigo Jonatas. Chorou muito a morte de Abner. E muito mais depois a morte de Absalão. Nós conhecemos a história deste homem.
ele havia dividido o reinado com Saul por 7 anos. Depois dividiu o reinado com Isbosete, filho do rei Saul. Depois ele dividiu o reinado com Absalão, seu filho. Mesmo sendo rei, ele não confronta para defender a si mesmo. Ele prefere sair, e na saída ele é insultado, humilhado, ultrajado por um homem chamado Simei, que depois pede perdão a ele e ele perdoa. É esse rei que eu queria conversar com vocês. Quando ele assume o reinado sobre Judá e Israel, ele resolveu trazer a arca para Jerusalém. E ele monta então um esquema. Só que no percurso da arca, da casa de Abinadab até Jerusalém, no meio do caminho aconteceu um incidente que o deixou muito chateado, muito preocupado e temente. Ele resolveu então não trazer a arca para Jerusalém, mas deixá-la na casa de um homem chamado Obed-Edom, e ficou lá. Depois de um tempo ele ficou sabendo que Deus estava abençoando a casa de Obed por conta da arca. Aí ele resolveu trazer a arca de lá para Jerusalém, porque ele queria não ser apenas ele abençoado, mas toda a nação. Ele manda então trazer a arca. Numa história fabulosa, ele traz a arca para Jerusalém. No meio de muita festa. É interessante que Deus conferiu a este homem vitória sobre os filisteus, sobre os moabitas, sobre os amonitas, sobre os sírios, sobre os edomitas, porque todas as batalhas, sem uma única exceção, ele dizia: o senhor quer que eu vá guerrear mesmo contra os filisteus? E Deus dizia: vai. Aí ele ia na força da palavra do Senhor. E contra os edomitas, Deus dizia: vai, mas entra não por frente, vai pelos lados, e espera que as amoreiras se balancem, porque sou eu que estarei ali. Aí ele ia conforme a palavra do Senhor. Não tinha como não vencer, porque aquela dependência total era a marca do seu reinado, é a marca do seu ministério. Tudo ia muito bem no reinado de Davi. Até que chega o capítulo 11 de Samuel, numa época em que os reis costumam ir para a guerra. Ele resolveu ficar. Ele mandou um representante, um homem de guerra, chamado Joabe. Ele mandou Joabe no seu lugar e ele ficou. E essa decisão o torna um homem ocioso, acorda de tarde, a batalha lá, mas não lhe diz respeito, torna-se uma presa fácil nas mãos do inimigo das nossas almas. Ele torna-se ardio, articuloso, porque ele está no lugar errado. Mas ele piora a situação quando ele se torna indiferente. Morreu 36 pessoas e ele diz: é a guerra, é isso mesmo, ela não escolhe rosto. Ele torna-se mau e assassino quando ele tira a vida de um homem para encobrir um erro seu. Um pecado chama outro pecado, ele não entende isso, embora mais tarde ele venha a essa compreensão. Davi é esse homem. Urias morre, ele casa com a viúva e acredita: agora pronto, está tudo resolvido. O menino que nasceu, eu estou assumindo como meu, vida que segue. Passou um tempo, não sabemos quando. Ele colocou o pecado debaixo do tapete.
Passou um tempo e outro tempo e outro tempo. Até que certo dia Deus mandou o pastor dele ir lá visitá-lo. E o pastor vai lá visitá-lo e conta uma história muito interessante de que numa cidade tinha 2 homens, e um era muito rico, tinha muita ovelha, um número sem fim de gados e ovelhas, e tinha um muito pobre. E esse muito pobre só tinha uma ovelhinha, e ele criou como se fosse filha. Comia junto com os filhos dele, dormia no seu braço. Consegue imaginar essa cena? Aí veio um viajante para o homem rico, e ele, em vez de matar um das suas crias, resolveu matar a do homem pobre. Não sei por quê, resolveu fazer isso. Aí na hora, Davi ficou muito furioso e disse: não é correto, não é justo, esse homem tem que morrer. E restituir pela ovelhinha 4 vezes mais. Aquele silêncio. Aí Natan diz: esse homem é você. É você. Aí ele conta a história do outro lado da moeda. Contou desse, bonita. Agora ele conta a mesma história deste lado. Aí, na boca de Deus, ele fala: eu te dei o que você queria, o que você pediu. E daria mais ainda se você pedisse tais e tais coisas. O que te faltou? Por que você fez isso? Aí ele reage de uma forma extraordinária. Confrontado pelo seu pastor, ele reage. E é esta reação que eu queria tirar como lições para nós neste mês de eleições. E para nós como líderes, e para nós que vamos votar no dia 30 aqui para oficiais, e que vamos votar lá fora para governador e para presidente, tirar algumas lições desta reação de Davi. A primeira reação, quando o profeta, o pastor, chega lá e diz: você é esse homem. Ele automaticamente, imediatamente, não se justifica. Ele não apresenta nenhuma falta de esquecimento. Ele entendeu que o tempo que passou entre o pecado e a visita do pastor, ele não confessou, ele não se arrependeu. Esse tempo aqui, que não sabemos quanto tempo, foi um tempo em que o Senhor, misericordioso e gracioso, deu a ele para se retratar, e ele não o fez. Podia até ter caído no esquecimento de alguém, mas não caiu no esquecimento dele que pecou, nem no esquecimento da mulher de Urias, nem no esquecimento de Deus. Algumas ações nossa após o pecado é essa: deixar que o tempo procure apagar, procure resolver, perdoar, mas não resolve. Deixar cair no esquecimento não soluciona o problema do pecado. De ficar sem confessar por conta do medo da consequência. Sei lá o que vai acontecer se eu confessar. O que vai acontecer da minha imagem? Então, não confessar não resolve. Não cometer o mesmo pecado de novo também não resolve. Ele não comete o pecado outra vez. Não confessa o pecado, mas também não comete. Afastar-se do pecado também não soluciona esse caso. O pecado achou Davi. O pecado encontrou Davi. Pode passar um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, mas o pecado vai te achar. E é bom que ele te ache em vida. Porque a graça de Deus se manifesta nisso. A única saída para qualquer tipo de pecado, seja aquela mentirinha, ou um pecado muito mais grave, de consequências danosas, é você chegar e dizer como Davi: eu pequei contra Deus.
E contra o Senhor fiz o que era mal. Aí ele não somente reconhece e confessa o seu pecado, como ele publica o seu pecado. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas transgressões, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não só confessa para Davi, mas ele escreve um salmo confessando o seu pecado, para que eu leia e tome a mesma posição dele, e conhecer, reconhecer e confessar. Quando o pastor vai visitá-lo e diz: você é esse homem, ele diz: é verdade, sou eu mesmo, eu pequei. Ele não se justifica, ele não apresenta uma outra razão que atenuasse a sua culpa. Ele escreve esse salmo e diz: sim, até aqui eu joguei debaixo do tapete, até que eu deixei que a minha mente esquecesse. Mas ele aqui não argumenta, não culpa ninguém. Foi aquela doida que estava banhando aqui. Eu não consigo entender como é que isso aconteceu. Ele acorda de tarde e a mulher está banhando, e ele dá a sacada. Onde é que aquela mulher estava banhando, gente? Que investimento ele... Ela não estava na rua, não é doida? Mas ele fez algum investimento para que conseguisse ver a mulher banhando. E ele viu. E aqui ele confessa o seu pecado. Ele não contra-argumenta, ele não questiona, não culpa, dizendo: foi ela, estava banhando naquele horário da tarde, por que ela não banhou de noite? Por que ele não deixou para banhar outro dia? Não, ele não culpa ninguém. O único tratamento é a confissão, a confissão, e ele faz isso. Ele não se esquiva, ele confessa. Ele não argumenta, ele confessa. Ele não se justifica, ele confessa. Porque o único tratamento é isso que Deus espera dos líderes. Que ao ser argumentado, eles confessem. Ao ser confrontado, eles não mintam. Eles não justifiquem, eles digam: eu errei mesmo, esse homem sou eu. Nós precisamos de homens assim, que se apeguem à palavra como princípio e que não se escondam e nem justifiquem os seus próprios erros. Dia 30 vamos votar em diáconos e presbíteros e precisamos observar se eles reagem assim ao serem confrontados com os seus erros. Se eles admitem que erraram ou se eles ficam se justificando. Segundo lugar, Davi chora. Davi lamenta o seu pecado. O capítulo 51 inteiro do Salmo é ele chorando o que ele havia feito. Aqui no versículo 16, ele chora. Versículo 15, e Natan foi para a sua casa. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, uma semana depois, a criança morreu.
temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Chora 7 dias sem comer, sem trocar de roupa, sem tomar banho, 7 dias lamentando o erro que ele cometeu e orando e jejuando por aquela criança. A sua reação é admirada por todos. Os anciãos ficaram admirados, os seus servos ficaram admirados. Como é que ele é dessa natureza? Está lá no chão, jogado, admitindo o seu erro, confessando a sua culpa, orando pela criança para que ela não morresse. Davi não tem dificuldade de expressar os seus sentimentos e confessar o seu pecado ou chorar a sua culpa. Todos viram a sua culpa, todos. Ele é capaz, inclusive, de escrever o seu pecado e a dor que lhe causou. No capítulo 32 de Salmo, no versículo 3, olha que coisa interessante, ele diz ali: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava sobre mim noite e dia, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim sendo, todo homem piedoso te fará súplica. Olha a lógica da coisa. Ele não esconde. Sendo confrontado, ele confessa. Ele chora o seu problema. Expõe. Eu acredito que uma autoanálise seja necessária a todos nós, não só no dia da ceia, daqui a alguns dias teremos ceia, mas a análise pessoal, esse exame pessoal, não é só para aquele momento da ceia, em que você diz assim: Espírito, sonda a minha mente e o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, amém, dá o pão. Não é isso. Quem assim faz, come, bebe juízo para si. Essa coisa é séria. Isso é sério. Devemos levar isso com muito critério e analisar dia após dia e confessar os nossos pecados. Quando você erra, você tem pressa em acertar logo ou você vai cozinhando o galo? Você erra, você sabe que errou. Falou o que não devia, fez o que não devia, você vai cozinhando o galo, amanhã eu faço isso, se eu perceber, se eu encontrar a pessoa, eu peço perdão. Mas você vai deixar, ou você investe para dizer: eu pequei contra você. Hoje eu tive uma experiência tão extraordinária como membro da igreja. Eu fui chamar um oficial para uma reunião emergencial. E eles estavam conversando, eu disse: desculpa, eu posso roubar o oficial por 10 minutinhos, 5 minutinhos? E a pessoa disse: claro, sim. Aí ela disse assim: o senhor é a segunda vez que o senhor tira ele de mim. Eu nem sabia. Terminou a reunião, a pessoa me procurou e disse: me perdoe. Eu fui indelicado com o senhor é o meu pastor, me perdoe. Aquilo pesou no meu coração. Assim, meu Deus, que sensibilidade extraordinária! Não espera um momento, daqui ao dia da ceia, liga, passa uma mensagem: pastor, desculpe, naquele dia que estava conversando com o presbítero, eu fui indelicado. Não, na hora. Não deixa a noite acontecer sobre essa ira. O sol não amanhece sobre esse pecado. Quando você erra, você tem a mesma rapidez de confessar, sente-se mal, chora o seu pecado e vai atrás da pessoa. E quando alguém erra com você, erra contra você, qual é a sua postura? Quando você erra, você é o agente que errou, você procura de imediato, manda recado: precisamos conversar.
Você vai à pessoa que você errou e pede perdão. E quando a pessoa erra com você, você diz, ela que errou que vem a mim. Foi ela que errou. Qual que é a nossa reação? Fica chateado, evita a pessoa. Você está ali, você muda, porque ela errou com você. Ou você faz o que a Bíblia diz. Vai a ela e diz, olha, você errou comigo. Está vendo aqui, ó? A Bíblia manda eu ir a você. Você errou e eu venho a você. Porque a nossa comunhão é mais importante do que o erro que você cometeu contra mim. Mas não tem como a gente continuar com esse erro entre nós dois. Esse erro tem que sair. E a única coisa que faz com que esse erro saia do nosso meio é dizer, eu pequei. Eu pequei. Eu errei. Fui grosseiro. Fui indelicado. Perdão. É isso, só isso. E Davi faz isso. Ele chora. Que sentimento vem ao seu coração quando você erra com alguém ou quando alguém erra com você? Tem dificuldade de pedir perdão? Tem gente que prefere trazer presente, né? Dá um presentinho, dá um abraço. Aquela conversa de cerca Lourenço. Conhece a palavra cerca Lourenço? Eu não sei o que é não, mas todo mundo fala. Conversa de cerca Lourenço, eu não sei o que é. Nunca me aprofundei. Aí quem sabe alguém me procura e me avisa. Pastor, é isso. Aquela conversa de cerca Lourenço, fica por ali. Mas não vai na questão. Traz um presentinho, deixa o tempo. Davi não. Davi diz, eu pequei. Pequei contra o Senhor. E lá no 51 ele dá detalhes desta confissão. Ele não espera. Ele faz acontecer. Por fim, quando ele é confrontado, ele reconhece, confessa. Quando é confrontado, ele chora o seu pecado. Ele admite o seu erro. Mas quando é confrontado, ele confessa, ele recebe o perdão. E vive bem com esse perdão. Ele está livre. Fabuloso esse homem. Não pelo pecado, mas pela sua reação após a confissão. Ele acredita mesmo que Deus perdoa. Ele acredita mesmo que Deus remove o pecado. Ele acredita a ponto de assombrar todos os funcionários do palácio. Quando a criança morre, o pessoal disse, gente, vamos nem contar para ele. Se o menino doente, tem 7 dias que ele não come, tem 7 dias que ele está lá no chão, não toma banho. Não é que isso seja importante assim, mas ele ficou 7 dias sem banhar. Se ele souber que o menino morreu, vai acontecer o quê? Aí ele ouviu o pessoal cochichando e disse, o menino morreu? E o povo disse, Davi morreu. Ele levantou, tomou um banho, jantou e celebrou a vida. E o pessoal disse, não entendemos. Ele disse, enquanto ela era viva, eu orei ao Senhor por misericórdia. Mas uma vez que morreu, não tem como ele vir a mim. Eu é que irei a ele. Ele recebe o perdão. E sente o perdão. E vive o perdão. Está livre. O Senhor tirou o peso dele. Agora o seu pulmão está cheio de oxigênio. Cabe mais oxigênio do que cabia antes. Porque tem mais espaço para o Espírito agir. Olha que coisa fantástica. Ele levanta. Toma um banho, troca de roupa. E vai jantar. Ninguém entende, mas nós entendemos. Porque o perdão tem que ser celebrado mesmo. Tem que ser festejado mesmo. Esse meu filho estava morto e reviveu. É preciso que comamos e festejamos. Alegrem-se comigo. Eu achei a ovelha perdida. A ovelha que eu perdi em casa, eu encontrei. Vamos festejar e vai gastar mais dinheiro do que a moeda que foi recuperada. Porque o perdão tem que ser celebrado. Não é simples, é o sangue do Cordeiro
que viabiliza o meu perdão. Não posso tornar isso barato, isso é caríssimo. E eu tenho que celebrar o perdão. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Pizza, celebre isso. E se não te ouvir, chama os amigos e vai a ele de novo, investe em comunhão. E se não ouvir, chama os presbíteros e vai a ele. E se ele não ouvir, a igreja, então ele não é amigo e não é crente. Mas você investiu. E em havendo perdão, celebre isso. Queria tirar algumas lições para nós aqui. Davi chora e jejua pela criança viva quando estava enferma. Se recompõe após a sua morte e volta a viver porque ele entendeu o valor do perdão e viveu isso. Ele é capaz de consolar a mãe da criança e casar com ela. E esse Deus magnífico, extraordinário, deu um filho para ele. E aqui diz, versículo 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã. E este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Nasce Salomão. E Deus ama. Esse homem aqui vai lá no pastor que o confrontou acerca do seu pecado e diz, apresenta ao Senhor. Quem é o sucessor de Davi no trono? Esse menino aqui. Que Deus é esse? Que perdoa e esquece. Que é capaz de tirar daquele erro um benefício. Que Deus é esse? Compensa, portanto, nós nos dobrarmos diante dele e dizer, eu pequei, meu Senhor. Eu pequei, meu Senhor. Eu errei, meu Senhor. E desta confissão, o Senhor trará benefícios para nós. Marcas tão necessárias nos líderes, tão necessárias em todo o povo de Deus, que ao ser argumentado por uma outra pessoa, não nega o que fez, não culpa ninguém, não se justifica, não argumenta nem contra-argumenta, simplesmente confessa se foi ele que errou. Confessa. Ele é sensível para chorar a morte até do seu adversário, até de quem o perseguia. Quando fica sabendo que Saul morreu, ele chora. E quando o amalequita chega e confessa que participou da morte de Davi, ele manda matar o amalequita. É esse o homem, sensível, e sabe conviver com o perdão. Não fica remoendo culpa. Não joga na cara de ninguém. São princípios que Deus espera dos homens que ele escolheu para a liderança da igreja. Curve sua cabeça. Por favor. Senhor querido, obrigado por Davi, o filho de Jessé. Obrigado por Davi, o pastor de ovelhas, protetor das ovelhas. Obrigado por Davi, o rei. Obrigado. Obrigado porque no seu reinado, não sendo perfeito, pecou, e ao ser confrontado acerca do pecado, ele confessou e chorou, e escreveu o seu pecado, e escreveu a sua confissão, não escondeu de ninguém. E o Senhor o perdoou, o Senhor o restaurou, o Senhor o levantou e deu um filho que sentou no trono anos depois. Não há nenhum Deus como o Senhor. Não há nenhum perdão como o do Senhor. E nós queremos
aprender a perdoar andando com o Senhor e andando com o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a conviver com as marcas do teu perdão e a leveza que ele traz para a nossa alma, para que não pequemos mais, desagradando assim ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, por favor. Temos uma semana pela frente. Semana de concílio. Semana de viagens. Hoje é aniversário do pastor Vinícius. Está lá eu creio que em Brasília com a família. E vai estar no concílio. Ele é um dos delegados da igreja. Domingos já viajou hoje cedo para lá. O Coutinho vai na quarta-feira. Pastor Barnett viaja também na quarta-feira. Nós vamos na quarta, 23 horas. Um voo mais barato que eu encontrei. Mais barato. Sai de madrugada e chega de madrugada lá. Mas era mais barato, assim que eu escolhi o voo. Mas vamos estar lá. Tem uma reunião 14h, na meia plena lá. Vou representar a editora nessa reunião. Quero que os irmãos orem por isso. Eu volto na segunda-feira. Pastor Barnett, o Domingos vem acho que na segunda também. E o Coutinho vem no domingo. Chegam parece que 15 horas em Guarulhos. Não sei como é que eles vão vir, se tem alguém que bondosamente vai dizer: pastor, vou pegar o senhor lá no aeroporto. Se alguém se habilita, procura ele depois. Ele chega 15 horas. Tá joia? Pastor Vonenberg chega no mesmo horário na segunda-feira. Não sei se tem alguém, né? Vai que. Obrigado pela paciência de vocês. Orem pelo concílio. Orem pelas eleições do dia 30 aqui e fora daqui. Tá bom? Vamos orar. Alan Cássia, meu irmão, ore ao Senhor após a sua oração. Vamos impetrar a bênção. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para agradecermos por esse momento tão rico, tão precioso, em que o Senhor, por meio da boca do pastor Waldenberg, nos entregou uma palavra que seja utilizada, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso viver. Pois vivemos, Senhor, como igreja, vivemos, Senhor, ou procuramos viver uma vida de igreja. Vivemos em meio de irmãos. E temos o Senhor como nosso Pai querido e o nosso pastor supremo. Cuida, Senhor, de cada um. Cuida, Senhor, de cada responsabilidade. Cuida, Senhor, principalmente do coração de cada um. Que o Senhor possa habitar ricamente dentro de cada um de nós. Que possamos, Senhor, obedecer a tudo aquilo que o Senhor nos entregou. E aceitarmos, Senhor, os remédios espirituais que o Senhor tão bondosamente providenciou ao longo desse período que passaremos aqui na terra. Cuida, Senhor, da viagem desses pastores que estarão representando nossa igreja, ó Pai, nesse concílio. É isso, Senhor, que nós oramos agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e por você abençoe a outros. O Senhor te faça crescer na terra em que Ele te colocou. Ele multiplique o pão na tua mesa. O Senhor multiplique a paz no teu coração e as direções e luz para as tuas dúvidas. O Senhor fortaleça a tua aliança com Ele
e a tua aliança com a tua casa. O Senhor te guarde do que é mal e te abençoe sempre. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça tão bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. 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 Seu Pai.